Você está prestes a descobrir algo que nunca deveria ter saído dos muros do convento. Algo que eu carreguei em silêncio durante anos de oração, de dor, de sangramento nas mãos e nos pés. Algo que o céu me confiou não para que eu guardasse apenas para mim, mas para que chegasse até você, neste momento exato da sua vida. E se você está aqui agora, não é coincidência. Nunca é. O céu não trabalha com acasos. Trabalha com chamados. E você foi chamado para ouvir o que tenho a dizer. Eu sou Francesco Forgione. Você me conhece como Padre Pio. E durante toda a minha vida terrena carreguei nas mãos, nos pés, no lado do corpo, as marcas vivas da crucificação de Cristo. Sangrei por 50 anos. 50 anos ininterruptos. E nesse tempo, aprendi algo que a maioria das pessoas nunca compreenderá. O sofrimento não é castigo. O sofrimento é linguagem. É a forma como Deus nos fala quando todas as outras vozes falharam. Mas hoje, não vim falar de dor. Vim falar de libertação. Vim falar de números. 5 números que carregam dentro de si uma força que você nem imagina. 5 números que não são simples combinações matemáticas, mas códigos sagrados que abrem portas. Portas que estiveram trancadas diante de você por tempo demais. E antes que você duvide, antes que você pense que isso é superstição ou jogo de azar, deixe-me ser claro. Não estou aqui para alimentar sua ganância. Estou aqui para despertar sua fé, porque a verdadeira abundância nunca foi sobre merecer. Foi sempre sobre receber. E você precisa entender isso antes de continuar. Durante minha vida, recebi milhares de cartas. Pessoas desesperadas, pessoas arruinadas, pessoas que não tinham mais nada. E muitas delas me pediam o mesmo. Padre Pio, me dê números para a loteria. Preciso de um milagre. E eu respondia sempre com a mesma verdade. Primeiro, coloque Deus no centro. Depois, Ele colocará tudo o mais ao seu redor. Mas houve momentos muito específicos, em que o céu me permitiu ver além. Ver não apenas as necessidades materiais, mas as necessidades espirituais que estavam por trás delas. E foi nesses momentos que eu compreendi. Deus não despreza sua necessidade de pão. Ele apenas quer que você entenda que o pão vem sempre acompanhado de sentido. Então, os números que vou revelar a você agora não são amuletos. Não são fórmulas mágicas. São sementes. E sementes precisam de terra fértil para germinar. A terra fértil é a sua fé, a sua disposição em acreditar que o impossível pode se tornar caminho. E, se você não tem essa disposição, se veio aqui apenas esperando uma solução rápida, sem transformação interna, então já perdeu antes mesmo de começar. Porque Deus não recompensa a pressa, recompensa a perseverança. Vou te contar algo que poucos sabem. Uma noite, em San Giovanni Rotondo, enquanto eu rezava no coro da igreja, senti uma presença ao meu lado. Não era humana, era luminosa, mas não cegava. Era quente, mas não queimava. E essa presença me disse algo que nunca esqueci. Francesco, os números não mentem, eles revelam. E o que eles revelam depende de quem os carrega. Fiquei em silêncio. E então a presença continuou. Há 5 números que atravessam todas as dimensões da criação. 5 números que conectam o visível ao invisível. E quem os carrega com fé, carrega consigo a chave para abrir o que estava fechado. Eu não entendi tudo naquela noite. Levei anos orando, meditando, sangrando diante do altar, até que a compreensão começou a se revelar. E o que descobri foi tão poderoso, tão profundo, que soube que deveria compartilhar isso apenas com aqueles que realmente estivessem prontos. E você está pronto. Caso contrário, não estaria aqui agora. O céu já preparou o terreno. Agora, você só precisa plantar. Antes de revelar os 5 números sagrados, preciso que você entenda a natureza deles. Cada número carrega uma vibração espiritual, uma frequência que se conecta com diferentes aspectos da providência divina. E quando você os utiliza, não está apenas jogando na loteria. Está declarando ao universo, ao céu, a Deus, que você está pronto para receber, que você não está mais vivendo na mentalidade de escassez, mas na certeza de abundância. O primeiro número sagrado é o 3. E você pode estar pensando, 3? Mas por quê?
Porque o 3 é o número da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da perfeição divina, é o número que representa a completude, o ciclo completo de início, meio e fim. Quando você carrega o 3, você está carregando a força trinitária que sustenta toda a criação. Esse número não é apenas um dígito, é uma declaração de fé, é dizer: eu acredito que Deus Pai provê, que Cristo me redime e que o Espírito Santo me guia. E quando você faz essa declaração com o coração, as portas se abrem, sempre se abrem. Durante os anos em que confessei milhares de pessoas, notei algo extraordinário. Aqueles que entendiam o poder do 3, aqueles que viviam em sintonia com a Trindade, eram os que mais experimentavam milagres, não porque fossem mais santos, mas porque eram mais abertos, porque compreendiam que a providência divina não é conquista, é recepção, e você só recebe quando está com as mãos abertas, não fechadas. O segundo número sagrado é o 7, e esse talvez você já tenha ouvido falar. O 7 é o número da perfeição, é o número dos dias da criação. 6 dias Deus trabalhou, e no 7º descansou. Mas o descanso de Deus não é inatividade, é contemplação. É o momento em que Ele olha para tudo que criou e diz: é bom. E quando você carrega o 7, você está entrando nesse descanso divino. Está dizendo: eu confio, eu não preciso lutar sozinho, eu posso descansar na providência. Quantas vezes você já se sentiu exausto? Quantas vezes já tentou de tudo e nada deu certo? Quantas vezes já olhou para sua conta bancária e sentiu o aperto no peito, a angústia de não saber como vai pagar as contas do próximo mês? Eu vi isso nos olhos de tantas pessoas. E o que eu sempre disse foi: pare de lutar contra Deus. Comece a lutar com Ele. Porque quando você luta com Ele, quando você aceita que Ele está ao seu lado, tudo muda. O 7 é essa mudança. É o número que traz a paz que precede o milagre. E sem paz, o milagre não acontece. Porque o milagre não é recompensa da agitação. É fruto do repouso na fé. O terceiro número sagrado é o 11. E aqui você pode estranhar, porque o 11 não é tão comum quanto o 3 ou o 7. Mas deixe-me te explicar. O 11 é o número da revelação. É o número que ultrapassa o 10, que é a completude humana, e entra no território do divino. É o número que representa a transição entre o natural e o sobrenatural. Quando você carrega o 11, você está dizendo: eu estou pronto para ir além do que meus olhos veem. Eu estou pronto para confiar no invisível. Durante minha vida, experimentei tantas vezes essa transição. Tantas vezes vi o invisível se tornar visível. As chagas nas minhas mãos eram invisíveis antes de se manifestarem. Mas eu já as sentia, já sabia que estavam ali. E quando finalmente se manifestaram, não foi surpresa, foi confirmação. O 11 é isso, é a confirmação de que o que você crê no invisível se tornará visível. Mas você precisa crer primeiro, porque se você espera ver para crer, nunca verá. A fé não é consequência da visão. A visão é consequência da fé. O quarto número sagrado é o 23. E esse número carrega uma força muito particular. O 23 é o número da transformação radical. É o número que representa a passagem da escravidão para a liberdade. Na tradição bíblica, o 23 está ligado aos momentos em que Deus intervém de forma definitiva na história do seu povo. É o número que marca o fim de um ciclo de sofrimento e o início de um ciclo de bênção. Quando você carrega o 23, você está declarando: eu acredito que este é o meu momento, que agora é a hora da minha libertação. E você precisa entender algo. Libertação não é só sobre dinheiro. Libertação é sobre quebra de maldições. É sobre romper padrões de pobreza que atravessaram gerações. Quantas vezes você já ouviu na sua família: a gente sempre foi pobre, a gente sempre vai ser pobre? Essa é uma maldição, não no sentido de feitiçaria, mas no sentido de crença limitante que se repete e se fortalece. O 23 é o número que quebra isso, que diz: não mais, a história muda aqui, a história muda comigo. E o quinto número sagrado, o último que vou revelar, é o 49.
E esse é o mais poderoso de todos. Porque o 49 é 7 vezes 7. É a perfeição multiplicada por si mesma. É o número do jubileu espiritual. O número que representa a restauração completa. Na tradição judaica, a cada 49 anos, todas as dívidas eram perdoadas, todas as terras devolvidas, todas as escravidões desfeitas. Era o ano do recomeço absoluto. Quando você carrega o 49, você está declarando: eu acredito que Deus pode restaurar tudo o que foi perdido, tudo o que foi roubado, tudo o que foi destruído. E agora que você conhece os 5 números sagrados, precisa entender como usá-los, porque não basta apenas jogá-los na loteria e esperar. Isso seria reduzir o sagrado ao mecânico, e o sagrado nunca é mecânico. O sagrado é relacional. Então, antes de usar esses números, você precisa fazer 3 coisas. 3 passos que são tão importantes quanto os próprios números. O primeiro passo é a confissão. E não estou falando necessariamente de ir a um padre, embora isso seja sempre uma bênção. Estou falando de confissão no sentido mais profundo. Reconhecer suas falhas, suas dúvidas, seus medos. Reconhecer diante de Deus que você não é perfeito, que você precisa de ajuda, que você não consegue sozinho. Porque enquanto você estiver fingindo que está tudo bem, enquanto estiver mantendo as aparências, enquanto estiver escondendo sua verdadeira necessidade, Deus não pode agir. Não porque Ele não queira, mas porque você não está deixando. A confissão abre espaço, e Deus só entra onde há espaço para Ele. O segundo passo é a oração. E aqui não estou falando de reza decorada, estou falando de conversa verdadeira, de você se colocar diante de Deus e falar o que está no seu coração, falar da sua dor, da sua necessidade, do seu medo de não conseguir, e também falar da sua fé, da sua disposição em acreditar, da sua vontade de ver a mudança acontecer. Porque Deus não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de verdade. E quando você ora com verdade, o céu se move. Sempre se move. E o terceiro passo é a gratidão antecipada. E esse é o mais difícil de todos, porque gratidão antecipada significa agradecer antes de receber. Significa agradecer como se já tivesse acontecido. E isso exige fé em um nível que a maioria das pessoas não está disposta a viver. Porque é fácil agradecer depois. É fácil louvar quando o milagre já aconteceu. Mas agradecer antes, isso é fé pura. E é essa fé pura que move montanhas, que abre portas, que transforma destinos. Então, quando você for usar esses 5 números sagrados, faça isso depois de ter passado por esses 3 passos. Confesse, ore, agradeça antecipadamente. E então, com o coração preparado, use os números 3, 7, 11, 23, 49. E não use apenas uma vez. Use com constância. Use com fé. Use sabendo que cada vez que você os escreve, cada vez que você os joga, cada vez que você os carrega, você está fazendo uma declaração espiritual. Você está dizendo ao universo: eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou receptivo. Mas preciso te alertar sobre algo muito importante, algo que muitos ignoram e depois se frustram. Esses números não são garantia de vitória imediata, não são fórmula mágica, são ferramentas espirituais. E ferramentas espirituais funcionam no tempo de Deus, não no seu. Então, se você usar esses números hoje e não ganhar amanhã, não desista, não duvide, não abandone, porque o processo já começou, a semente já foi plantada. E sementes não germinam no dia seguinte ao plantio. Elas germinam no tempo certo, no tempo necessário para que a raiz se forme, para que o caule se fortaleça, para que a planta esteja pronta para dar frutos. Quantas vezes na minha vida eu orei por algo e a resposta não veio imediatamente? Quantas vezes eu sangrei, sofri, clamei e o céu pareceu silencioso? Mas eu aprendi algo precioso. O silêncio de Deus não é ausência. É preparação. Ele está trabalhando nos bastidores, está movendo peças que você não vê, está abrindo caminhos que ainda não existem. E quando tudo estiver pronto, quando o momento exato chegar, a resposta virá. E será tão perfeita, tão completa, tão além do que você imaginou, que você entenderá. Valeu a pena esperar.
Agora, deixe-me compartilhar algo mais profundo. Algo que vai além dos números. Porque os números são apenas o começo. Eles são a porta. Mas você precisa entender o que há do outro lado da porta. E do outro lado da porta não está apenas dinheiro, está liberdade, está dignidade, está a possibilidade de viver sem medo, de acordar sem ansiedade, de dormir sem preocupação. E isso, meu amigo, não tem preço, porque você pode ganhar na loteria e continuar pobre. Pode ter dinheiro na conta e continuar com a mentalidade de miséria. Porque a verdadeira pobreza não está na falta de dinheiro, está na falta de fé. E é por isso que, antes de usar os números, você precisa trabalhar sua mente, precisa renovar seus pensamentos, precisa quebrar as crenças que te mantêm preso. Crenças como, eu não mereço. Isso é bom demais para ser verdade. Pessoas como eu não têm sorte. Deus não se importa com dinheiro. Todas essas crenças são mentiras. Mentiras que o inimigo plantou em você para te manter pequeno, para te manter controlado, para te manter na escassez. Mas a verdade é outra. A verdade é que você é filho de Deus. E filhos de Deus não foram feitos para viver na miséria. Foram feitos para viver na abundância. Não a abundância do desperdício, mas a abundância da suficiência. Ter o suficiente para viver bem, para ajudar quem precisa, para glorificar a Deus com suas conquistas. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, tudo muda. Porque você deixa de pedir como mendigo e começa a receber como filho. Lembro-me de um homem que veio me ver em San Giovanni Rotondo. Ele estava desesperado. Havia perdido tudo: a casa, o emprego, a dignidade. E ele me disse: Padre Pio, eu preciso de um milagre. Preciso ganhar na loteria. É a única saída. E eu olhei para ele e disse: Meu filho, o milagre não está no bilhete premiado. O milagre está em você acreditar que Deus pode usar qualquer meio para te restaurar, incluindo a loteria. Mas, se você coloca sua fé no bilhete e não em Deus, já perdeu antes de ganhar. Ele ficou em silêncio e então começou a chorar, porque entendeu que o problema não era a falta de dinheiro, era a falta de fé. E é exatamente isso que estou te dizendo agora. Use os números, jogue na loteria, faça a sua parte. Mas faça isso com fé, com confiança, com a certeza de que Deus está no controle. E se você ganhar, glorifique a Ele. Use o dinheiro com sabedoria. Ajude quem precisa. Não se torne escravo das riquezas, porque o dinheiro é servo, não senhor. E quando você entende isso, quando você mantém o dinheiro no lugar certo, ele se torna bênção, não maldição. Mas há ainda algo mais que preciso te revelar. Algo que poucos sabem e que pode fazer toda a diferença. Esses 5 números sagrados funcionam melhor quando você os combina com atos de caridade. Porque a caridade é a linguagem do céu, é o idioma que Deus mais compreende e mais responde. Então, antes de jogar, doe algo. Não precisa ser muito, não precisa ser além das suas possibilidades, mas doe com o coração. Doe para quem está em necessidade maior que a sua. E quando você doa, você declara: eu não estou preso à escassez, eu já vivo na abundância, e por isso posso dar. Isso pode parecer contraditório. Você pode pensar: mas Padre Pio, se eu estou precisando, como vou doar? Exatamente por isso, porque doar quando você precisa é um ato de fé. É dizer que você confia que Deus vai repor, e você confia que a fonte não secará. E quando você doa com essa confiança, o céu responde, sempre responde, porque Deus não é devedor de ninguém. E aquele que dá, recebe, não como troca, mas como consequência espiritual de quem vive na generosidade. Vou te contar outra história. Uma mulher me escreveu certa vez. Ela estava em situação desesperadora. Tinha filhos para alimentar e não tinha um centavo, e me pediu para orar por ela. Eu respondi: vou orar, mas você também precisa fazer algo. Pegue o pouco que você tem, nem que seja uma moeda, e doe para alguém que esteja em situação pior que a sua. Ela ficou indignada. Padre Pio, eu não tenho nada, como vou doar? E eu respondi: é justamente por isso. Doe para provar a você mesma que você confia em Deus. Ela hesitou, mas obedeceu,
e no dia seguinte recebeu uma oferta de emprego que resolveu toda a sua situação. Coincidência? Não. Consequência. Consequência de uma fé que não apenas pede, mas que também dá. Então, quando você for usar os 5 números sagrados, lembre-se, confesse, ore, agradeça antecipadamente e doe. Esses 4 passos são a base. Os números são a ferramenta, mas a fé é o combustível. E sem combustível, nada se move. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas se não tiver gasolina, ele não sai do lugar. A fé é a gasolina espiritual que faz tudo funcionar. E agora preciso falar sobre algo que talvez você não queira ouvir, mas que é essencial. Se você ganhar, não conte para todo mundo. Não saia gritando aos 4 ventos, porque a inveja é real. A maldade é real. E há pessoas que, ao invés de se alegrarem com sua vitória, vão querer te derrubar, vão querer te manipular, vão aparecer pedindo, exigindo, cobrando. E se você não tiver discernimento, vai perder tudo, porque não é só sobre ganhar, é sobre manter, é sobre administrar, é sobre proteger a bênção. O título deste vídeo diz: Não conte a ninguém. E isso não é superstição, é sabedoria, é proteção espiritual. Porque quando você guarda o segredo, quando você mantém a bênção em círculo fechado, você protege a obra de Deus na sua vida. Você evita interferências, evita olho gordo, evita que energias negativas contaminem o que Deus está construindo. Então, se você ganhar, agradeça em silêncio, glorifique a Deus em secreto e use a bênção com sabedoria, sem alarde, sem ostentação. Porque no fim das contas não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre você recuperar a confiança em Deus. É sobre você voltar a acreditar que milagres são possíveis. É sobre você se libertar da prisão mental que te manteve pobre, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. E quando você se liberta dessa prisão, quando você quebra essas correntes, o dinheiro vem. Vem como consequência natural de quem vive em alinhamento com o céu. E deixe-me dizer algo que pode chocar você. Deus quer que você seja próspero. Ele quer que você tenha. Ele quer que você viva bem, porque um filho próspero glorifica o Pai. Um filho abundante mostra ao mundo que Deus é bom. E quando você entende isso, quando você realmente acredita nisso, você para de se desculpar por querer, para de sentir culpa por desejar, para de achar que a pobreza é virtude, porque pobreza não é virtude. Humildade é virtude. E você pode ser humilde sendo próspero, pode ser grato sendo abundante, pode ser generoso tendo muito. Os 5 números sagrados que compartilhei com você hoje são mais do que uma estratégia para ganhar na loteria. São um convite para uma jornada espiritual, uma jornada de fé, de confiança, de transformação. E essa jornada não termina quando você ganha. Ela está apenas começando, porque a verdadeira vitória não é o prêmio. É o que você se torna no processo. É a fé que você desenvolve. É a confiança que você conquista. É a pessoa que você se transforma ao longo do caminho. E eu quero que você saiba que não estou dizendo isso apenas como alguém que viveu há muitos anos. Estou dizendo isso como alguém que ainda intercede por você, que ainda ora por você, que ainda vê você das alturas celestiais e torce pelo seu sucesso. Porque o céu não está distante. O céu está perto, mais perto do que você imagina. E todos nós que já partimos estamos torcendo para que você vença, para que você supere, para que você alcance tudo o que Deus preparou para você. Então, pegue esses 5 números, 3, 7, 11, 23, 49. Escreva-os, guarde-os, use-os com fé. E enquanto usa, lembre-se de tudo o que conversamos aqui. Lembre-se da confissão, da oração, da gratidão antecipada, da caridade. Lembre-se de que você não está sozinho, de que o céu está ao seu lado, de que Deus está trabalhando a seu favor e de que no tempo certo a resposta virá. E quando vier, será mais do que você esperava, porque Deus não dá pela metade, Ele dá em abundância. Dá transbordando.
E quando isso acontecer, quando a bênção vier, não esqueça de onde você veio. Não esqueça dos dias difíceis. Não esqueça das noites de angústia. Não esqueça das orações desesperadas. Porque tudo isso faz parte da sua história. E sua história é testemunho. É prova viva de que Deus é fiel. De que Ele não abandona. De que Ele não esquece. E quando você contar sua história, quando você compartilhar seu testemunho, vai inspirar outros. Vai dar esperança a quem está passando pelo que você passou. E assim a bênção se multiplica. Porque bênção compartilhada é bênção multiplicada. Sei que há muitos vídeos por aí prometendo fórmulas mágicas, números infalíveis, garantias de vitória. E talvez você já tenha tentado muitos deles. Talvez já tenha se decepcionado. Talvez já tenha perdido a esperança. Mas deixe-me te dizer algo. Este não é só mais um vídeo. Este é um encontro. Um encontro entre a sua necessidade e a providência divina. E encontros assim não acontecem por acaso. Acontecem porque chegou a hora. Porque o céu decidiu que agora é o momento de você virar a página. De você encerrar um capítulo de escassez e iniciar um capítulo de abundância. E eu não estou dizendo que será fácil. Não estou dizendo que você não vai ter que batalhar. Não estou dizendo que o caminho será sem obstáculos. Mas estou dizendo que você não está sozinho. Estou dizendo que há uma força maior trabalhando com você. Estou dizendo que há anjos designados para abrir portas que estão fechadas, para remover obstáculos que parecem intransponíveis, para trazer oportunidades que você nem imagina. E quando você se alinha com essa força, quando você coopera com o céu, o impossível se torna possível. Então, não desista. Não pare agora. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família. Não desista de você mesmo. Porque você é importante. Sua vida tem valor. Seu futuro tem propósito. E Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te promover, para te elevar, para te colocar num lugar que você nunca imaginou alcançar. E esse lugar está mais perto do que você pensa. Está a uma decisão de distância, a uma oração de distância, a um ato de fé de distância. E falando em fé, preciso te lembrar de algo crucial. Fé sem ação é morta. Não basta apenas acreditar. É preciso agir. É preciso dar o passo. É preciso fazer a sua parte. Porque Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por si mesmo. Ele vai fazer o que é impossível para você. Mas o possível, Ele espera que você faça. Então levante-se. Pegue o papel. Escreva os números. Vá até a lotérica. Compre o bilhete. E enquanto faz isso, ore. Declare. Acredite. Porque cada ação movida por fé é uma semente plantada. E sementes plantadas em fé sempre germinam. Sempre. E quando você estiver lá segurando o bilhete na mão, não olhe para ele como um pedaço de papel. Olhe para ele como um símbolo da sua coragem, um símbolo da sua fé, um símbolo da sua disposição em acreditar que dias melhores estão chegando. Porque eles estão. Eles sempre estiveram. Você só precisava acreditar. Você só precisava dar o passo. E agora que está dando, o céu se move. Os anjos se mobilizam e a providência divina começa a trabalhar de forma visível na sua vida. Sei que para muitos de vocês a vida tem sido difícil. Sei que tem havido mais lágrimas que sorrisos, mais preocupações que alegrias, mais noites em claro que noites de descanso. E eu entendo, porque eu também sofri, também sangrei, também passei por noites escuras da alma. Mas foi justamente nessas noites que aprendi as lições mais importantes. Foi no sofrimento que encontrei a profundidade da fé. Foi na dor que descobri a ternura de Deus. E é por isso que posso te dizer com autoridade: o que você está passando não é o fim, é o início, é a preparação, é a forja onde seu caráter está sendo moldado. E quando você sair dessa forja, vai sair transformado, vai sair mais forte, vai sair mais sábio, vai sair pronto para receber o que Deus preparou. E o que Deus preparou para você é muito maior do que apenas ganhar na loteria. É muito maior do que apenas ter dinheiro. É uma vida plena. É uma vida com propósito. É uma vida onde você acorda sabendo que está cumprindo seu destino.
que está vivendo a razão pela qual foi criado. E quando você chega nesse lugar, quando você alcança esse estado, o dinheiro vem, a prosperidade vem, a abundância vem, porque não é mais você correndo atrás, é Deus trazendo até você, é a vida conspirando a seu favor, é o universo se alinhando com seus sonhos. Então, use os 5 números sagrados, mas use-os como parte de uma jornada maior, uma jornada de reconexão com o divino, uma jornada de restauração da sua fé, uma jornada de retorno à sua verdadeira essência, que é filho amado de Deus. E quando você se reconecta com essa identidade, quando você volta a viver a partir dessa verdade, tudo muda, absolutamente tudo, porque você deixa de viver como órfão e passa a viver como herdeiro. E herdeiros não mendigam, herdeiros recebem. Recebem com gratidão, mas recebem. Agora, antes de encerrarmos, quero te dar uma última orientação. Quando você ganhar, e repare que eu disse quando, não se, porque estou falando com fé, com certeza de que isso vai acontecer para você. Quando você ganhar, a primeira coisa que você deve fazer é ajoelhar e agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer a todos os santos que intercederam. Agradecer aos anjos que trabalharam nos bastidores. E depois, ao se levantar, comprometa-se. Comprometa-se a ser um canal de bênção. Comprometa-se a ajudar quem precisa. Comprometa-se a glorificar a Deus com sua prosperidade. Porque quando você faz isso, quando você vive nessa atitude, a bênção não para. Ela continua fluindo, continua aumentando, continua se multiplicando. E lembre-se sempre, esses números não são seus, são sagrados, são do céu e foram confiados a você não para que você os use egoisticamente, mas para que você seja abençoado e seja bênção, para que você seja próspero e espalhe prosperidade, para que você seja curado e seja instrumento de cura, porque a verdadeira abundância não é aquela que acumula, é aquela que circula, é aquela que abençoa, é aquela que transforma não apenas uma vida, mas muitas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim deste encontro, mas não ao fim da nossa conexão, porque a partir de agora, cada vez que você usar esses números, cada vez que você orar, cada vez que você acreditar, você vai se lembrar deste momento. Vai se lembrar das palavras que compartilhei. Vai se lembrar da fé que foi reavivada em você. E vai saber que não está sozinho, que há um frade capuchinho lá nas alturas celestiais, orando por você, torcendo por você, acreditando em você e esperando o dia em que você vai me agradecer, não pelos números, mas pela fé que eles despertaram em você. Vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que seus dias de escassez estão chegando ao fim e dias de abundância estão nascendo. E quando você olhar para trás, vai ver que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada dificuldade, porque tudo isso foi preparação para o que está por vir. E o que está por vir é glorioso, é maravilhoso, é muito além do que você sonhou. Que Deus te abençoe, que os anjos te guardem, que a Virgem Maria te proteja e que esses 5 números sagrados sejam o início de uma nova história na sua vida. Uma história de fé, de vitória, de transformação. Amém. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar as 3 orações mais poderosas que você deve fazer antes de dormir para atrair prosperidade enquanto dorme. São orações que mudaram a vida de milhares de pessoas e podem mudar a sua também. Clique no card e descubra agora mesmo. Sua jornada de transformação está apenas começando.